Gente, hoje eu vou contar para vocês como o meu diagnóstico de hipotiroidismo aos, eu acredito que uns 14, 15 anos, confundiu, né, atrapalhou o diagnóstico dos meus problemas vasculares, a trombofilia e a síndrome de Cockett, tá? Minha mãe me conta que meu irmão sempre foi mais agitadão e eu mais molenga, mais minhoca e tal, né? Então, a minha mãe até brigava muito comigo, porque às vezes ela queria que eu fizesse alguma coisa e eu reclamava, falava de dor e tal, e tal, e tal. E aí meus pais resolveram me levar no médico e na adolescência ainda, né? Acho que menos de 15 anos eu tinha. Foi diagnosticado hipotiroidismo e eu já comecei a fazer a reposição com levotiroxina eu acredito que era de 25 miligramas, que hoje eu tomo 50 miligramas. Eu sei que era uma dosagem mais baixa, não me lembro, mas era mais baixa. E aí, depois desse diagnóstico, né, minha mãe começou a ser mais compreensiva, porque às vezes eu queria dormir um pouquinho mais, e se eu não dormir, gente, eu viro um estresse, parece que nada tá bom na minha vida. Então aí foi com esse diagnóstico ficou mais fácil, né? Depois minha mãe me colocou em fazer atividade física, eu já fazia karatê, então assim, eu fui cuidando, porque eu já tinha descoberto o diagnóstico, mas falou, não, a gente vai acompanhando uma vez por ano, pra ver essa descompensação. E tudo bem, né? Aí o tempo foi passando, eu continuei tratando, os sintomas, depois que a gente começa a fazer o tratamento, não ficam tão graves, mas acaba que a gente ainda fica com uma dificuldadezinha. Mas já ajuda muito e é muito importante tomar os medicamentos certinhos, tá? Aí eu sempre queixava de cansaço, de mesmo dormir, acordar com cansaço e dor nas pernas. E a questão da dor nas pernas era assim, focal mesmo, né? Ai, mãe, eu não consigo descansar, parece que eu corro a noite inteira. Isso não é normal, né, gente? O sono, ele precisa ser restaurador. Por isso, meus pais, né, isso tudo pelo SUS, viu, gente? Eu fui adquirir convênio de saúde, eu já era adulta, já trabalhava, que meus pais não tinham condição. E aí, eles agendaram consulta e saiu essa consulta pra mim no SUS com um especialista, um vascular. E aí eu já tinha mais de 18 anos, né? E foi num período, acho que acredito, uns 6 meses, quase um ano depois do falecimento do meu irmão. E aí na consulta, eu lembro que minha mãe foi comigo, o médico fez os exames, né, me colocou sentar em pé lá num banquinho, né, e apertava a pontinha do meu dedo, assim, do dedão, pra ver se o sangue voltava rapidinho, né. Eu lembro de fazer esse exame. E perguntou, né, você tem algum problema de saúde? Tem, doutor. Ela tem hipotiroidismo, né, tal. Aí ele pegou e pediu pra eu sair da sala, né. Eu assim, dá licença um pouquinho que eu quero conversar com a sua mãe. Nessa época, gente, eu tava muito, muito magra, né. Então, assim, as dores nas pernas não se justificavam pelo peso e tudo. Eu estava muito magra porque eu tava passando o luto, vivenciando o luto do meu irmão. E eu tenho 1,74 de altura. Eu cheguei a pesar 49 quilos. Então, eu tava muito magra. Esses ossinhos aqui meu, ó, tava assim, ó, pra fora. Aí ele pediu licença pra mim, né, e conversou com a minha mãe. Ele chegou na minha mãe e falou assim, olha, ela não tem nenhum problema vascular, não. Essas dores nas pernas que ela sempre reclama,
pode ser o hipotiroidismo. Então você vai retornar no endócrino para ver se a tireoide dela tá tudo bem, mas vascular não tem não. Fez só esse exame. Gente, vocês sabem que no SUS, para pedir um exame especializado, um Doppler, um ultrassom, essas coisas, é muito difícil. Sei que não pediu esse exame. Eu lembro exatamente da pessoa que me atendeu, porque como meu irmão teve trombose quando ele teve câncer, e ele ficou muito hospitalizado e foi também pelo SUS, e minha consulta foi no SUS, eu lembrava da figura do médico, era um professor, tal. E eu sei que a gente saiu desse médico, né? E ele virou pra minha mãe e falou: essa aí pode ser questão do hipotiroidismo, mas eu quero saber de você se ela não tá com algum problema alimentar, tipo bulimia ou anorexia. Ele achou que eu estava com um problema alimentar, porque eu estava muito magra, muito magra. E encerrou a conversa com a minha mãe, me chamou de volta para a sala e falou: olha, continua fazendo suas atividades físicas, você não tem nenhum problema vascular, e volta com o endócrino para ver a questão do hipotiroidismo, porque dor na perna pode ser causada pelo hipotiroidismo. Beleza, né? Ai, aí, gente, depois, né, isso com 18 mais ou menos, depois de 5 anos, né, aconteceu a bagaceira da trombose. E eu continuei convivendo com as dores, pensando que fosse só o hipotiroidismo. O médico da tireoide, ele falou assim: Thalita, mas não era pra você sentir tanta dor, porque você toma os hormônios, a levotiroxina certinha, sua tireoide tá controlada. Mas como, gente, eu já tinha ido no médico, no angiologista, e ele falou que podia ser isso, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje de procurar outra opinião médica, de insistir, de pesquisar sobre as coisas. Eu era muito moleca, passando por um sofrimento muito intenso, então o médico falou, a água parou. Hoje não é assim. O médico falou, eu questiono 1000 vezes, ainda vou em outro médico, ainda olho no Google, ainda leio artigo científico, mudei minha concepção, e é isso que eu tento passar um pouquinho para vocês, porque as consequências disso tudo, né, que eu deixei de fazer, né, não me culpo, né, mas eu penso assim, nossa, eu devia ser mais esperta. Eu passo isso para vocês, para que vocês sempre acendam uma luzinha quando vocês perceberem, porque a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe dos sintomas, a gente sabe o que a gente está sentindo, a gente sabe o nosso sofrimento. Sei que eu convivi com essas dores nas pernas e bum, tive a trombose. Depois da trombose, vocês sabem que eu corri para investigar a trombofilia e a síndrome de Cockett, né? E quando foram feitas essas investigações, especialmente com relação à síndrome de Cockett, o médico perguntava assim, mas você nunca sentiu dor nas pernas, né, para você buscar um atendimento? Aí eu falei, senti desde sempre, mas o médico falava que era relacionado ao hipotiroidismo. Então, gente, aí tá a questão. Que é muito importante. Eu, como psicóloga, tenho uma responsabilidade imensa em relação a isso, porque quando eu atendia na clínica, eu me deparava com essas situações, e os médicos também se deparam com isso todos os dias, que é a necessidade de fazer um diagnóstico diferencial. E o que isso significa, gente? Algumas doenças possuem sintomas comuns. Por exemplo, as dores nas pernas pode, né, como foi no meu caso, estar relacionado com um problema vascular, como a minha síndrome de Cockett, a trombofilia, e também está relacionado ao hipotiroidismo. Então o médico precisa ter um raciocínio clínico bom para diferenciar as duas coisas, porque a gente pode ter 2 problemas de saúde, né? Não é simplesmente descartar, né? Eu tenho comorbidades. E isso não passou pela cabeça do médico que me atendeu lá atrás. Sim, eu sempre coloco
a questão do SUS, da dificuldade, porque realmente é mais difícil, mas às vezes nem com convênio particular o médico não tem a sagacidade de ir além do que é óbvio. Como ele me viu magra, né, não bebia, não fumava, sempre fazia atividade física, ele falou, isso não vai ser problema vascular. Colocou a culpa só na tireoide, mas eu tenho comorbidades e as duas comorbidades, as duas doenças têm os mesmos sintomas. Por isso é necessário diferenciar e a gente insistir, porque se eu fosse esperta, né, tal como eu sou hoje, não aceito uma resposta única, assim como a resolução dos problemas, eu teria insistido mais, teria talvez pagado uma consulta para verificar, fazer um Doppler, tal, até do abdômen, porque a síndrome compressiva, gente, só aparece com o Doppler, a ultrassom do abdômen, não adianta fazer só na perna. Então, é um ultrassom completo. Tem gente que faz só na perna, às vezes os médicos, às vezes fica mais barato, mais em conta, mas não. É importante fazer do abdômen, né? Fazer esse diferencial. Então lá atrás, você vê que vocês já brincaram de dominó, que a gente vai colocando uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, e a hora que empurra cai tudo? Toda a história, né? Nossa história clínica, nossa história de vida tá interligada. Então a gente ter esse raciocínio, né? É muito importante porque a gente conhece o corpo. Se eu tivesse persistido com relação às dores nas pernas, talvez eu tivesse descoberto a trombofilia e a síndrome de Cox antes e não teria passado pela palhaçada de tomar anticoncepcional para tratar a pele. Então, aí que eu falo, olha, pesquisa, conversa com o seu médico, não tenha vergonha, né? Se ele perder a paciência, ele ficar irritado, é uma dificuldade dele, uma limitação dele, não é sua. Leva suas questões anotadas, né? No meu momento de vida, naquela época, foi muito difícil, eu não tive essa esperteza, porque além dessas coisas que eu sentia, né, do hipotireoidismo, desse problema de saúde, enxaqueca, eu tava convivendo com uma perda muito difícil na minha vida, que foi a perda do meu irmão. A minha família toda se modificou, então faz parte da minha história, eu passei, esperei, agora bola pra frente. Mas com a minha história eu posso ajudar você a ter essa luzinha que fica assim, gente, mas se eu tô tomando um remédio, não era pra estar doendo, e de manifestar isso pros médicos de uma forma clara e assertiva, para ele realmente entender que você conhece do seu corpo e daquilo que você tá sentindo. E pode confundir, médico pode errar, fazer um diagnóstico diferencial não é algo fácil. Na psicologia, por exemplo, é muito difícil. A gente faz grupo de estudos, a gente pede a opinião de outros profissionais, e na medicina também é necessário. Então, não fique com uma opinião médica, jamais, né? E acredite no seu corpo, porque ele fala. A psicologia tá aqui para te lembrar disso, né? Coisas da nossa mente, coisas que passam no nosso corpo se manifestam atrás dos sinais e sintomas do nosso corpo. Eu tenho, né? Porque eu tentei corrigir com stent e não deu certo. Eu tenho uma má formação nas minhas veias, eu tenho a trombofilia, e isso tudo eu tava sentindo, tava dando sinal, tava manifestando, e de uma forma ou de outra não foi acolhida pelo profissional que me atendeu naquela época. Então, eu estou correlacionando hipotireoidismo com problema vascular, com dor nas pernas, para despertar essa curiosidade em vocês, e vocês sempre buscar pela prevenção, não esperar que a bagaceira aconteça para depois conviver com as sequelas, como no meu caso, tá bom? O vídeo é mais curtinho, é mesmo para dar essa dica para vocês ficar atento com as anteninhas ligadas, tá bom? Beijão, e se tiver dúvidas e outros assuntos, me falem que eu vou trazendo por aqui. Por enquanto eu tô trazendo
histórias, fatos da minha vida que eu acredito que pode ajudar um pouquinho vocês. Mas se tiver dúvida, me falem, tá bom? Beijos!